Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada pela palavra. E hoje chegamos a Gênesis 37, o início da história de José. Um jovem com sonhos grandes, uma fé sincera e um processo que poucos estariam dispostos a suportar. José foi traído por quem deveria protegê-lo, mas a cova que parecia o fim, na verdade, era o início de um propósito maior. Esse capítulo ele nos ensina que Deus não apaga o sonho, ele amadurece o sonhador. Eu vou fazer nossa oração inicial, depois você pausa o vídeo, lê todo o texto de Gênesis 37 e retorna aqui para seguirmos com o nosso devocional. Senhor, obrigada por nos lembrar que os sonhos que vêm de ti não morrem, apenas amadurecem. Mesmo quando somos incompreendidos, rejeitados ou feridos, o Senhor permanece fiel e conduz tudo com propósito. Hoje queremos aprender a confiar, mesmo quando não entendemos, e a manter viva a esperança do que ainda não aconteceu, mas que a promessa um dia existiu. Em nome de Jesus. Amém. José é o filho amado de Jacó. Ele recebe do seu pai ali uma túnica, aqui em Gênesis 37, uma túnica colorida que carrega sonhos dados por Deus. Ele compartilha suas visões com os irmãos e isso acaba despertando ali inveja. Então eles acabam jogando José numa cova, depois o vendem como escravo. Jacó, seu pai, ele foi enganado e acredita realmente que José não está mais entre eles, mas nos bastidores Deus está movendo José em direção ao Egito, o lugar onde o sonho começa a se cumprir. Nem todo sonho deve ser contado a todos. José contou o sonho aos seus irmãos e eles acabaram, tendo raiva, tendo inveja. Lá no versículo 5, sonhos espirituais exigem discernimento e não exibição. Era um menino novo, jovem, né? Ele estava ali compartilhando, sem maldade nenhuma, na inocência. Guarde o que Deus revelou para você no secreto. O tempo certo traz a confirmação. Não dependa da opinião alheia ou não saia contando para todos. Eu sei que é lindo receber as promessas de Deus. Eu sei o que é isso. Mas aprenda a guardar para ti, porque nem todo mundo está preparado ou tem a sua espiritualidade amadurecida para receber. Porque talvez ela ainda não tenha recebido uma promessa. E aí você chega e diz que você recebeu, isso pode despertar inveja. O favor de Deus atrai olhares, mas também provoca isso. Israel amava José mais que todos os seus filhos, lá no capítulo 3, no versículo 3. O amor do pai já tinha ali um ressentimento entre os irmãos. E aí, de repente, José chega e fala que teve sonhos. Nem todos celebrarão as suas bênçãos. Mas o favor de Deus não precisa ser escondido. Apenas você precisa administrar com sabedoria. A cova não é o fim, ela é a ponte. Lá no versículo 24, vamos ler juntos. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Deus permitiu o poço para poder conduzir José ao Egito, o lugar da promessa. O que parece queda é só um redirecionamento. Deus usa muitas vezes, destes propósitos, precisa acontecer dessa maneira para te posicionar onde o propósito vai florescer. Porque muitas vezes, se for só pelo direcionamento, se for só pelo amor, se não acontecer algo inesperado, você não vai. Deus trabalha em silêncio, enquanto o homem vai maquinando, vai estrategicamente estabelecendo o mal. Lá no versículo 28, quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Nenhum plano humano vai anular o que Deus te prometeu.
Mesmo quando tudo parece sair do controle, lembre-se, Deus já está no Egito preparando o seu próximo capítulo. Será que você tem confiado nos processos de Deus? Ou você tem questionado porque você não está entendendo o tempo dele? Isso é natural, somos humanos. Mas quando a gente ganha consciência, quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a refletir, nós começamos a amadurecer e começamos a entender algumas coisas. Comigo não é diferente. Nem tudo eu entendo. Às vezes eu falo, meu Deus, mas por quê? Mas quando você tem um amadurecimento, você aprende a aguardar, aprende a entender, você começa a olhar, vem, medita na palavra, ora para Deus, pede clareza para você tentar entender um pouco daquele momento. Nem tudo ele vai te revelar, mas quando você tem certeza que o que você está passando naquele momento vem dele por conta do processo, você passa a entender o tempo e você também é, começa a enxergar os obstáculos de uma maneira melhor e você lidar com esses obstáculos com mais maturidade. Você tem contado os seus sonhos para pessoas que não estão prontas para celebrar? Peça discernimento, ore, entenda. Você tem confundido a rejeição, os processos com o esquecimento de Deus? O poço que você viveu pode ter sido o início do seu Egito, o lugar onde Deus vai te usar. E talvez você esteja reclamando para Deus. Então hoje, agradeça a Deus por cada não, por cada rejeição. Eles não foram castigos, eles foram desvios divinos. E se você não tem certeza se realmente não foi um castigo ou um desvio divino, peça clareza. Reflita. Você tem tratado com sabedoria os sonhos que Deus te deu? Ore pedindo discernimento sobre o que você deve guardar por seu secreto e o que você pode compartilhar. Enquanto você não tiver certeza que pode compartilhar, não compartilhe. Vá vivendo o processo. Até porque quando você começa a viver o processo, tendo Deus como centro, as pessoas começam a te olhar diferente. As pessoas começam a ver que tem algo de diferente. Você não necessariamente precisa falar. Quando tudo parecer paralisado, lembre-se, o céu nunca está em silêncio. Ele apenas se move no invisível porque Deus já está lá no Egito te esperando. Eu vou fazer nossa oração final e eu quero que você continue aqui, deixe seu momento secreto com Deus, pedindo direcionamento, pedindo clareza, pedindo para que Deus sonde o seu coração, para que tudo que aconteça na sua vida esteja pautado com Deus como o centro de tudo. Senhor, obrigada por transformar poços em pontes e dores em destino. Nos ajuda a confiar nos teus processos e a guardar os sonhos com sabedoria e a não desistir, mesmo quando o cenário parece contrário. Sabemos, Senhor, que os seus planos são maiores do que nossas feridas e que o teu propósito é maior do que qualquer rejeição. Em nome de Jesus. Amém.